Deus por nós, que Ele nos abençoa. Mas a primeira coisa, o nosso coração sempre deve estar voltado para o Senhor. Eu vou começar, irmãs, falando, para vocês. Eu sou professora, eu dou aula, tenho vários alunos, ex-alunos aqui de Canoinhas. Eu moro em Porto União há 17 anos, sou casada com o Clóvis, meu esposo veio junto me trazer, querido. Tenho duas filhas, a Sofia com 13 anos e a Helena com 9, que está na casa de uma irmã. Agora à tarde ela teria um aniversário. E eu trabalho numa universidade, que é a Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. Talvez alguém já tenha ouvido falar, ou conhece alguém que estuda lá. E nós temos, tivemos já vários alunos daqui. Atualmente o nosso técnico do laboratório, Cassiano, ele mora aqui, ele é casado com a Denise, que também mora aqui. Então a gente tem vários, a gente sempre tem muito carinho por Canoinhas, mas eu não conhecia aqui pessoalmente. Lembro quando a Leide e o pastor Rodrigo chegaram com as crianças aqui, a igreja era nossa filha de Porto União, então eu lembro deles, uma querida. E eu sempre dava uma desculpa porque eu tenho uma vida muito corrida, tanto que a Leide tentava falar comigo, Leide, hoje estou em Curitiba, hoje eu estou, e essa vida corrida, muitas vezes impossibilita mesmo de eu conseguir parar, sentar e eu me organizar para estar aqui falando para vocês. Como eu sou professora, eu não tenho um método, uma metodologia que nem um pastor, uma missionária, alguém que cresceu na igreja, eu tenho essa metodologia mais a gente chama na universidade de aula expositiva, E eu trouxe hoje para vocês um texto expositivo, baseado na Bíblia, para a gente discutir, estudar um pouquinho. E aí eu quero dizer da onde, que eu trago esse texto, essas informações. Irmãs, eu gosto muito de estudar, muito. É uma coisa assim das coisas que eu mais gosto na vida é ler, estudar, Meu marido e minha filha estão aqui, eu faço inglês, eu leio um monte de livros, Quando eles vêm, eu já estou com outro livro lendo. Eu sou uma estudiosa e eu não sou evangélica há muitos anos, Fazem aproximadamente, acho que a Sofia tinha uns 2 aninhos quando eu conheci a Igreja Batista. E o que mais me chamou a atenção nessa igreja é estar firmada na palavra de Deus, ler a Bíblia, ter o conhecimento, Na minha vida secular, rapidamente eu vou falar isso para vocês, eu estudei bastante esse canudo aqui, Hoje eu formo professores, formo profissionais, eu estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, então eu sempre gostei de estudar. E eu encontrei uma missionária, o nome dela é Regina Bloch, ela é casada com o pastor Lee, que é um americano, e eles moram hoje aqui no Brasil. E a Regina, ela é uma missionária que ela estuda muito, e ela tem uma bibliografia que nós não temos, que é aquela bibliografia inglesa, americana, e eu não sei se os irmãos sabem, mas a Igreja Batista, essa igreja que a gente está aqui, é a maior igreja dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a Igreja Batista é a igreja mais forte, que tem os maiores estudiosos, os nossos pastores dentro da Igreja Batista são dos Estados Unidos. Tanto que eu vi que vocês receberam, acho que há um mês atrás, uns 15 dias, acho que eram missionários também americanos, Eles dão muito suporte para nós aqui no Brasil. Então a Regina tem uma bibliografia, ela tem um estudo mais avançado, porque ela tem livros mais avançados do que nós aqui no Brasil. E eu comecei a fazer então um estudo com ela que se chama Mulheres da Palavra. Então eu coloquei ali, Women of the Word. E a partir daí ela percebeu que eu tinha, Sofia, se você puder passar só uma vez, ela percebeu que eu tinha muito interesse, que tudo que ela falava eu anotava, eu estudava, eu buscava, eu queria saber cada vez mais. E hoje eu faço mentoria com ela, então ela me auxilia. Então quando a Leide, a irmã Leide me convidou para vir aqui, eu fui até ela e falei, missionária, eu recebi um convite, já deve ser a 4ª vez,
E eu eu tô sem carro, mas eu vou dar um jeito de chegar lá, alguém me leva, uma amiga, mas eu gostaria da sua ajuda para poder levar uma palavra que seja, né, fortalecimento para essas mulheres. Não que eu venha aqui falar o que está na minha cabeça, o que eu acho machismo, mas sim algo que seja, né, fundamentado na palavra. E ela falou, cara, pode aceitar que eu te ajudo. Então eu fiz questão de trazer o nome dela e falar dela, porque o estudo de hoje é baseado no estudo que ela tem trabalhado, né, nessas aulas. Nós estamos estudando agora Abacuque, texto de Abacuque, Ruth e Atos. Depois eu vou passar para a Leide o contato dela, e se as irmãs tiverem interesse, as aulas dela estão abertas a qualquer cristã que queira participar, tá? Então vocês podem participar. Ela tem aula segunda-feira às 8 horas da noite, tudo pela internet online. Na terça-feira, às 6 horas da tarde, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, quinta-feira, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Na segunda e na terça, nós estamos estudando Atos. Na quarta-feira de manhã e na quinta-feira à noite, estamos estudando Ruth. E na quinta-feira de manhã, estamos finalizando Abacuque. Então, se as irmãs depois tiverem interesse, a Leide, né, vai ter o contato dela, pode estar, né, passando para vocês. Mas vale muito a pena. Eu fui bem resistente, né? Eu pensava assim, vai ser um encontro de mulheres, aí as irmãs vão ficar lá reclamando da vida, não vou. Vou ser bem sincera, eu sou meio assim, mas não, realmente vale muito a pena, porque a gente aprende, 1 hora falando somente da palavra, tá? E aí, irmãs, quando a Leide me trouxe esse tema, e qual que é o objetivo do curso dela? Então, só para vocês saberem, é o aprofundamento no conhecimento de Deus através da Bíblia, através da palavra. Então, a gente estuda os livros da Bíblia. Começa no capítulo 1, vai até o final do livro, estudando todos os versículos e capítulos. Para que a gente tenha maturidade cristã e consiga suportar, né, todos os nossos problemas, que aqui todo mundo tem, e assim ser discipuladoras, né? Pode passar, Sofia. E aí eu falei para ela, a irmã me deu um tema, né? O tema que a irmã me passou, falei qual era, né? Que é o propósito de vida. E aí ela falou, Carla, vamos trabalhar com Filemon. Você vai trabalhar com Filemon. Depois ela falou, não, você vai trabalhar com Ruth. Mas eu orando, eu falei para ela, não. Deus falou para mim, eu senti que eu devo levar Jonas para elas. Então, aí ela falou, pode ser Jonas então, né? Então, a decisão de trazer Jonas, né, foi uma decisão que Deus falou comigo, né, sobre esse livro, né? Então, vou falar antes da gente abrir a Bíblia e ler, né? Não vai dar tempo da gente ler todos os capítulos, então nós vamos ler só o capítulo 1, mas ele vai nos dar embasamento e aplicabilidade necessária para a gente compreender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E quando a gente fala em propósito, a gente também está falando de planos. Quais são os planos de Deus para a nossa vida? Né? Quais são os planos de Deus para cada uma de nós? Jonas, no capítulo 1, então a gente vai ler o capítulo 1, só antes eu vou apresentar o livro para vocês, né? Então Jonas é o nome do personagem humano principal e também intitula o livro de Jonas. É provável que a fonte fundamental do livro seja o relato de próprio Jonas. Então na Bíblia não está claro quem escreveu o livro de Jonas, mas dá a entender que foi o próprio Jonas, né? Então o livro é anônimo porque não há citação na Bíblia de quem escreveu. O livro de Jonas, provavelmente ele foi escrito entre 793 a 758 anos antes de Cristo. E foi no tempo, né, em que Jonas profetizou em Israel. Então Jonas, ele era um profeta de Israel. Ele era um profeta. O que esse livro nos traz? Né? E aí vamos pensar em propósitos e planos, né? Que a desobediência de Jonas
e a soberania de Deus são os principais temas desse livro. O Senhor, Ele é um Deus de infinita misericórdia, e não apenas para os personagens principais, que seria Jonas e os israelitas, mas sim também para os marinheiros que vão estar envolvidos, né, com Jonas e os ninivitas. Então vamos lá. Eu tinha colocado, mas acho que vai ficar pequeno, eu vou ler na minha Bíblia, ela vai ler a NVI, aqui é a Nova Almeida atualizada. Então eu vou ler para as irmãs, o capítulo 1, ele vai do versículo 1 até o 17. O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um a seus deuses. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas então respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhe haviam contado. Então eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não façais cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi o teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Irmãs, essa palavra, eu trabalho com crianças, eu adoro na igreja, eu trabalho na EBD desde que a Sofia era pequenininha. Já fui professora dela, hoje sou professora da minha outra filha. E a gente gosta de contar essa história, né? E ela parece ser uma história até fantasiosa, mas ela é uma história verdadeira, né? Nós temos 2 passagens da Bíblia. Sofia, pode passar mais uma vez.
que fala em segundo Reis 14, 25, fala sobre a história de Jonas, e o próprio Senhor, próprio Jesus fala sobre essa passagem, sobre o que aconteceu com Jonas. Então lá em Lucas 12, 38 e 41, eu não vou ler para as irmãs, né, se alguém quiser anotar. Nesse versículo, Jesus fala do próprio Jonas e que Jonas ficou 3 dias dentro da barriga da baleia. E Jesus também, né, ele compara esse momento de Jonas dentro da barriga com a morte dele, né? Que Jesus também ficaria 3 dias embaixo da terra. Então a história de Jonas, por mais que pareça ser fantasiosa, é uma história verídica. O nosso versículo-chave desse texto é Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas se dispõe, ou seja, Jonas se levanta. Quando Deus fala para ele, levanta-se, ele levanta. Mas ele não levanta para fazer a vontade do Senhor, e sim para fugir do Senhor, para fugir para Tarsis, para fugir para longe da presença do Senhor. Os hebreus, né, quando a gente estuda, né, a Bíblia, a gente sabe que os nomes têm significados, né? Então Jonas, o significado é pombo, um símbolo que para Israel significava agir como tolo, ingênuo e sem entendimento. Isso é falado lá em Oséias, capítulo 7, versículo 11. Jonas, ele vai fazer jus a esse nome de tolo, ingênuo, sem entendimento. Apesar do significado do nome de Jonas, o texto também cita o nome do pai dele, né? O pai dele se chama Amitai. Ele é falado lá no primeiro versículo, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas. Então, o Senhor falou com Jonas, o filho de Amitai. E Amitai, sabe o que significa? Filho de minha fidelidade. Né? Amitai, que é o nome do pai de Jonas, significa filho da minha fidelidade. O que é ser fiel a Deus, né? Mas Jonas, né, ele permanecerá, por mais que ele foi um tolo, um objeto do amor fiel de Deus. Deus amou, e se a gente ler todo Jonas, nós vamos ver que Deus teve misericórdia dele. A ordem de Deus para Jonas começa assim: levanta-se. É um verbo de ordem. Levanta-se. Ou dispõe-te. Mas contrariando a ordem divina, em vez de Jonas levantar, né, Jonas, ele não sobe, ele desce. Sofia, passa para mim que eu quero mostrar o mapa para elas. Pode passar mais uma vez. Então, só para as irmãs entenderem do que nós estamos falando, né? Então, Jonas estava naquela primeira imagem. Sofia, veja se você consegue colocar o apontador. Não, na imagem. Clica para a esquerda. Coloca ali a ponteira. Show? Pode ser. Coloca lá, Gatefer. Gatefer era a cidade onde Jonas estava quando Deus falou com ele. É uma cidade que pertence a Israel. Quando Deus falou para ele, Deus mandou ele ir para Nínive. Nínive é aquela cidade que está lá em cima onde a Sofia está apontando. Ó. Então, o que ele deveria? Ele deveria subir de Gatefer para Nínive. Isso dava aproximadamente 800 quilômetros, tá? Mas, pela desobediência dele, em vez dele ir para Nínive, ele estava lá, coloca lá, Gatefer, ele desce para Jope. Ele desce, ele vai ao contrário. Né? Em vez de você ir para Porto União, você vai para Rio Negrinho, né? Para caminhos opostos. Então Deus mandava ele para lá, ele virou as costas e foi ao contrário, ele desceu para Jope, para Tarsis, desculpa, para Jope. E depois de Jope, olha para onde que ele vai. Ele vai para Tarsis. Ou seja, né, se a gente olhar lá Nínive, lá em cima, a Sofia mostra na
primeira imagem. Nínive, em vez de ir para Nínive, ele vai para o oposto, ele vai para Tarsis. Ele anda mais de 3.400 quilômetros da onde Deus mandou ele. A palavra Tarsis, ela aparece 3 vezes e é seguido no final, para longe da presença do Senhor. O propósito de Deus na vida de Jonas era para ele ir para Nínive, mas ele vai para Tarsis. E Tarsis é citado como longe da presença de Deus. Isso nos indica o quê? Que essa era a intenção de Jonas. A intenção de Jonas era fugir da presença de Deus. Jonas não queria realizar o propósito, porque cada uma de nós, assim como Jonas, temos um propósito. Ninguém é feito, nenhum de nós somos criatura até sermos filhos de Deus, até aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente não é mais criatura, a gente é filho de Deus, e os filhos de Deus têm propósito. Jonas, ele segue sua descida, com a expressão havia descido. Então ele desceu lá da cidade de Gatefer para Jope. Depois, Sofia, pode passar esse mais uma aqui. Então ele desce para Jope, mas não tão satisfeito, ele desce mais 2 vezes. Ele desce para o porão do navio e depois ele vai ainda para um lugar mais fundo, que é o fundo do mar. Então Jonas, em vez de levantar, que foi a ordem de Deus, e subir, ele faz o contrário, ele desce. Ele desce primeiro para Tarsis, depois ele desce para o porão. Quando ele é lançado no mar, ele diz assim, desci, no capítulo 2, que a gente não leu, no versículo 6, ele disse assim, desci até os fundamentos dos montes. Descer também é um eufemismo de morte, significa morte. Tanto que quando a gente fala para a criança, você quer morar no céu, o céu para nós sempre subir, nós queremos subir ao céu. Ninguém aqui quer descer, porque o inferno nós representamos como descer, Então a morte, o inferno significa descida, Então ele está fazendo tudo aquilo que o Senhor mandou, tudo ao contrário do que o Senhor mandou, ele dizer, fazer. Então Deus disse, levanta-se, invoque. Levanta-se, e ele não levanta. Olha que interessante essa passagem para nós. Jonas, ele estava dentro de um navio com marinheiros que não tinham Deus, que não eram israelitas. Tanto que ele diz, eles oraram aos seus deuses, eles pediram aos seus deuses. Alguém que nem era um israelita, alguém que nem conhecia o Senhor, diz para Jonas, levanta-se e invoque o seu Deus. Jonas é despertado, porque ele está lá, no porão, dormindo, pelo capitão do navio de um sono profundo. A ordem do capitão lembra, que ironicamente, o profeta, que era um profeta israelita, porque ele era profeta, lembra que no começo eu falei para vocês que ele profetizava, e o profeta era aquele que ouvia a voz de Deus e transmitia, por uma pessoa, por um marinheiro que era um marinheiro pagão, uma pessoa pagã, uma pessoa que nem conhecia o Senhor, é usado para falar com Jonas. Para que não pereçamos, um pagão está preocupado com as pessoas que estão ali no navio, enquanto Jonas, que recebeu uma ordem do Senhor, não estava preocupado com as pessoas. Muito pelo contrário, está preocupado só por si mesmo. O verbo lançar também aparece 4 vezes nessa passagem. Primeiro Deus lançou um vento forte, depois os marinheiros lançam sua carga ao mar, Jonas pede para ser lançado ao mar. O que esperamos que seja cumprido imediatamente pelos marinheiros aterrorizados sem pestanejar, mas isso não ocorre aqui.
né? Se a gente verificar no versículo, ele diz que os marinheiros se preocuparam com Jonas. Marinheiros pagãos. O único que conhecia o Senhor ali era Jonas. Mas os marinheiros pagãos tiveram mais misericórdia pela vida dele do que Jonas, né, pelos marinheiros. Os marinheiros pagãos, eles resistem em lançar Jonas ao mar. Um homem de quem, conforme nos informa o versículo 8, eles nada sabiam. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Esse texto, ele nos informa que os marinheiros tiveram misericórdia de Jonas. E misericórdia era exatamente o que Jonas estava negando para os ninivitas. Somente após a piora da tempestade, quando eles não tinham mais alternativa, foi que os marinheiros então lançaram Jonas ao mar. Os marinheiros que outrora oravam aos seus deuses, agora, nessa passagem, eles oram ao Senhor, inclusive pedem perdão para Deus, né? Uma coletiva declaração de fé. Então é notório que esses marinheiros, eles foram alcançados pelo Senhor e eles se converteram, porque mostra, né, que eles reconheceram a soberania absoluta de Deus, né? No final do versículo 14 diz assim: fizeste o que foi do teu agrado, porque eles ouviram que deveriam jogar Jonas no mar e o mar se acalmou. Eles também temeram muito ao Senhor, os marinheiros, tanto que a narrativa começa com medo geral entre eles, que passa por um grande pavor e amadurece para o temor, uma adoração reverente ao Senhor dos sacrifícios e votos. No verso 27, no versículo 17, Deus ordena a um grande peixe que engula Jonas. Deus, ele tem controle absoluto sobre toda a sua criação e demonstra isso nessa passagem, agindo na tempestade, ordenando a um grande peixe e recomissionando Jonas. Jesus declara em Lucas 19:40: mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus é soberano e Ele é Senhor de toda a criação. E foi o Senhor que mandou aquela baleia engolir Jonas. Foi uma ordem de Deus para a baleia. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Irmãs, por que eu senti de trazer essa palavra para as irmãs? Logo que eu me converti, eu li um livro verdinho, que hoje para mim ele é um livro muito básico, que falava propósito, uma vida com propósito, né? Quando a gente pensa numa vida com propósito humana, a gente vai pensar em tudo isso aqui, ó, que eu e ela nem combinamos nada. Por quê, irmã? Porque a gente vai pensar nos bens, nas coisas, nas conquistas. Não que isso não seja importante. Isso é muito bom. São presentes de Deus na nossa vida, né? Eu vou fazer minha primeira viagem internacional dia 9 de dezembro. Orem por mim. Nós vamos para os Estados Unidos. Isso aqui chegou na minha mão. Esse diploma chegou. Nós não temos uma, nós temos duas casas, eu e meu esposo. Temos uma casa no centro de Porto União e uma casa na nossa chácara, um chalé. O carro, terça-feira estamos indo buscar em Guarapuava. O carro dos nossos sonhos. Mas isso aqui, irmãs, é tudo consequência da nossa vida com Deus. Se a gente buscar isso aqui primeiro, hoje eu estou aqui, porque primeiro eu faço a vontade do Senhor. Se a gente fizer a vontade de Deus, os propósitos de Deus, se a gente ter Deus como nosso único e suficiente Salvador, essas coisas não vão ter valor. Elas vão ser consequência. Porque se a gente correr atrás disso aqui, irmãs, nós não vamos ter isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque sempre os planos de Deus são melhores que os nossos. A Carla hoje vai fazer 42 anos agora em novembro. Parece, né? Parece sim.
quando tinha 15 anos, que morava numa cidadezinha de 4.000 habitantes, que estudou a vida inteira em colégio público, né, que tinha os pais trabalhadores, uma família católica, se ela pensasse que aos 42 anos ela estaria aqui numa igreja batista, do qual eu tenho muito, muito amor e orgulho, né, eu não prego placa de igreja, eu prego Jesus, mas eu tenho orgulho de fazer parte da igreja batista, né? Eu nem imaginava isso na minha vida, que eu teria 2 filhas lindas, um marido especial, querido, amoroso, que cuida de mim todos os dias. Isso nunca foi meus planos, porque o que eu tenho hoje são muito melhores do que eu planejei, porque os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Sempre. Deus, lá em Isaías 55, 8, 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O que a gente pensa, o que a gente planeja, nem sempre é o que Deus quer de nós. Provavelmente, em uma manhã comum, Jonas recebeu a palavra e um propósito para a sua vida. Os planos de Deus incluíam Jonas, os marinheiros e principalmente o povo de Nínive. Mas os planos de Jonas era ir o mais longe de Nínive, o mais longe da presença de Deus. Nínive, irmãs, era a capital da Síria. A Síria, quando a gente lê a Bíblia, que a gente estuda, o povo da Síria era um povo terrível. Era aquele povo que colocava aquelas espadas aqui que saía lá no ânus. Era aquele povo, quando a gente vê as imagens do que eles faziam, eles eram um povo muito mau. Então até, né, a gente entende porque Jonas não queria ir lá. Estava com medo. Porque Jonas, sabendo da maldade do povo de Nínive, o que ele faz? Ele foge. Mas Deus, ele é soberano e revela que não há como fugir dos planos de Deus. Mesmo que nós façamos escolhas ruins, Deus sempre vai estar conosco. Em Provérbios 16, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. De novo, irmãs, os propósitos, os planos de Deus para a nossa vida sempre são os melhores. Jonas, ele planejou, porque ele teve tempo para isso, né? E preferiu desobedecer a Deus, que é o mesmo princípio do pecado. Quantas vezes pensamos e agimos como Jonas? Se Deus não quer o que eu quero, eu também não vou fazer. Né? Se Deus não fazer do meu jeito, eu quero que seja assim, assim, assim. Se Deus fazer diferente, eu não vou mais fazer. Né? Isso, irmã, é pura loucura. Isso é insanidade. E, né, é uma atitude tola. Pois não há a mínima possibilidade da gente fugir da presença de Deus. Em Salmo 139, que é um salmo lindo, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir para as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Irmãs, Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Deus, Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, né? Ele está em todo lugar. Este salmo, que é o Salmo 139, ele é um salmo terrível para quem anda nas trevas. Mas para quem anda na luz, ele é um consolo. Para nós que andamos na luz, ele é um consolo. Porque mesmo no momento que a gente estiver lá dentro da boca, lá na barriga da baleia, a gente sabe que Deus vai estar lá conosco, nos cuidando. O homem natural, ele tem a tendência de correr da presença de Deus. Principalmente quando pecamos, né? O que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Ficaram lá esperando o Senhor? Não, se esconderam. Deus, Ele veio ao nosso encontro. Nós cremos, né, que Deus veio ao nosso encontro. Mesmo nós todos, estando numa cegueira espiritual, o que Deus fez? Deus foi lá e nos resgatou. Em Atos 9, nós temos a história, né, a passagem de Saulo. Saulo estava perseguindo os cristãos, quando veio uma luz muito forte, né, ele ficou cego. Aquela luz muito forte era Jesus. Quando Saulo, que depois se tornou Paulo, né, que mudou o nome dele, depois que ele teve a conversão, né, ele deixou de ser um perseguidor para ser o quê? Para ser aquele que pregava a palavra de Jesus. Contrário de Jonas. Jonas era um profeta que preferiu desobedecer a Deus. Saulo, não. Saulo era alguém que perseguia a Deus, que foi, né, resgatado por Jesus. Jesus, Ele nos busca. Ele nos cerca. Assim como os marinheiros, que eram pessoas, né, que nem conheciam o Senhor, foram usados para falar com Jonas. Não tenham dúvidas que se Deus precisar que as pedras falem com vocês, ela vai falar, né? Está escrito aqui que se ninguém falar, as pedras vão falar com a gente. Jonas, então, ele recebeu da parte de Deus uma grande bênção. Um propósito que era uma bênção na vida do povo de Nínive. Deus sempre tem o melhor plano e o melhor propósito para nossas vidas. Mas Jonas passou de alguém que poderia levar uma bênção para um fugitivo de Deus. O propósito de vida dele era o quê? Levar o Senhor lá para o próprio, ser uma bênção na vida dos ninivitas. Numa época, nós estamos falando do Antigo Testamento, que o povo de Israel achava que só eles eram salvos. Nós estamos falando de um povo que era assírio, que estava sendo impactado pela presença do Senhor. Isso é impactante. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que Israel, o povo de Israel, né, o profeta está saindo da sua, né, ali de Judá, ali daquela região, para ir falar para um povo, para ir resgatar um outro povo. Isso era uma bênção, mas a bênção dele faz o quê? Faz com que ele, em vez de ser uma pessoa que leva a bênção, se torne um fugitivo. E o peixe foi a maneira de Deus resgatar Jonas. Porque senão Jonas ia chegar lá em Tarsis e ia ficar lá. Mas como que Deus resgatou e falou, não, o seu propósito é esse. Deus faz isso com a gente. Por isso que eu sempre penso assim, falei, ai Senhor, né? Eu penso muito assim, qual que é o meu propósito? Eu já recebi várias respostas de Deus. Eu sou professora numa universidade, eu sou bióloga, né? Sou atualmente coordenadora de curso lá, onde vocês sabem que a universidade, principalmente a pública, muitas vezes ela é bombardeada pelo inimigo. Né? Lá nós temos matrizes africanas, lá você pode bater pandeiro, falar, mas você não pode falar de Jesus.
Mas Deus, o propósito na minha vida era estar lá onde tem trevas sendo luz. Né? Eu, meu esposo, meu esposo já teve alunos que falaram para ele: vamos se suicidar. Nós tivemos um ano que nós tínhamos 3 alunas com ameaça de suicídio. O meu marido se encontrava com eles na hora do intervalo, uma vez por semana, para orar e ler a palavra de Deus. E ele acompanhou eles mesmo depois de formado, acho que uns 3, 4 anos. Esse é o nosso propósito. Isso aqui, gente, tudo consequência. Porque o propósito dele, isso aqui é passageiro, isso aqui não tem valor não. E Deus sabe, conhece meu coração e sabe disso. Eu agradeço tudo que o Senhor tem nos proporcionado, porque Deus é aquele Pai para mim tão amoroso, que Ele me dá mais do que eu peço, coisas que eu nem sonhei. Mas isso aqui é consequência. O meu propósito de vida é conhecer ao Senhor, conhecer a sua Escritura, ter maturidade espiritual para as coisas não me impactarem, né? Para eu não ficar, porque a irmãzinha falou de mim, não vou mais para a igreja. Eu estou lá por causa de irmã, estou lá por causa de Jesus. Aí vou mudar de igreja, ou começar uma coisa e não terminar, né? A partir do momento que a gente, né, que Deus mostra para nós o nosso propósito, a gente segue. A Leide e o pastor Rodrigo, quando chegaram, eles vieram de longe. Mas eles vieram na certeza de que Deus tinha um propósito na vida deles. Faz 6 anos que eles estão aqui. Saíram de Campinas do calor para o sul do frio, né? Mas Deus tinha, e eles ouviram a voz de Deus. Há uns domingos atrás, eu e meu marido escutamos um testemunho de um militar que disse assim para nós: eu estava na BR, que ele é militar, ele é do exército, então eu imagino que ele estava fazendo algum trabalho em campo. E Deus falou para mim: vai lá nessa cidade e prega a palavra de Deus. E ele não foi. Ele falou: não vou. Mais ou menos que nem Jonas. Essa cidade é muito complicada, eu não vou. E aí, Deus, os planos de Deus, se você não vai, não se preocupa não, Deus vai mandar outro. Você vai perder a sua chance de ser bênção, mas Deus vai mandar outra pessoa, porque os planos de Deus são maiores que nós. Pois Deus mandou outra pessoa, né, Clóvis? Ele testemunhou que chegou lá, a palavra que ele tinha pensado, as músicas que ele tinha, os louvores que ele tinha pensado, diz que aquele colega dele foi lá e fez exatamente isso, que ele começou a chorar. Ele falou: era o que Deus tinha falado para mim fazer, eu não fui. Ele mora em Portunhão, uma família linda, tem a esposa, a menininha, vai lá na nossa igreja, é a coisa mais amada. Pois agora ele vai de novo para o mesmo lugar. Aí sabe o que ele falou para nós? Deus, eu estou fazendo recuperação. Deus está me dando a oportunidade, eu estou em recuperação. Sabe quando você não passa na prova? Deus faz a gente fazer recuperação. Muitas vezes na nossa vida, eu não sou de profetizar, como eu falei, eu sou professora, eu gosto de explicar, né? E é o que eu estou fazendo. Mas muitas vezes Deus nos deixa em recuperação. A gente fica ali, ó, patinando dentro da baleia dentro da barriga de Jonas, até a gente aprender. Porque depois, irmãs, se vocês continuarem lendo, né, a gente vai ver que só depois de 3 dias, Jonas ora a Deus. Precisou 3 dias dentro da barriga da baleia. Ou seja, era teimoso. Esse era teimoso, né? Deus teve, né, que trabalhar. Embora Jonas seja uma passagem que muitas vezes nós cristãos, né, pensamos: meu Deus, né? Eu não quero ficar na barriga, né, da baleia. Ele nos mostra a soberania de Deus, que nós não podemos nos esconder da presença de Deus. O que Ele deseja realizar através de nós virá a acontecer. Apesar de nossas oposições, reclamações, da gente não querer, se Deus quer, vai se cumprir. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: que Ele tem planos para nós e vai assegurar que vamos nos conformar com esses planos. Quanto mais fácil seria se nós, ao contrário de Jonas,
nos submetêssemos a Ele sem demora. Então lá em Efésios diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A palavra é mentirosa? A gente sabe que não, que tudo que está aqui se cumpre. E hoje eu estou falando para vocês. Antes da gente nascer, Deus já tinha um propósito para cada uma de nós, para cada um de nós. E esse propósito vai se cumprir na nossa vida. Então, será que o que é melhor? A gente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, os planos dele, os propósitos deles, ou a gente se afastar do Senhor, virar as costas, como Jonas fez? Estou terminando. O que o texto então nos ensina sobre os propósitos de Deus na nossa vida? Né? Eu quis, irmãs, assim, quando eu orei, quando a irmã, a irmã Leite me disse, eu sempre penso assim, os propósitos, né? Quais são os propósitos de Deus, não os propósitos humanos, né? Esse texto nos diz que nos mostra a soberania de Deus. Que aquilo que Ele quer que nós realizamos, nós vamos realizar. Uma soberania total de Deus. Ele nos mostra os atributos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, Ele tem a onipotência, né? A gente viu lá no Salmo 139. Ele fala também da misericórdia de Deus e o seu perfeito plano para a salvação de todo aquele que nele crer. Né? Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crer. Efésios 2,1 diz, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Jesus resgatou a gente. Se a gente acha que como cristão a gente ficou na boca, na barriga do peixe, a gente estava na barriga do peixe antes da gente ser cristão, irmãos. Era lá que a gente estava, longe da presença de Deus. Hoje, a palavra de Deus diz que nós estamos aonde? Baixo das suas asas, do seu cuidado. Isso é tremendo para nós cristãos, porque a gente sabe que Deus está conosco. Eu falei para vocês, o Salmo 139, para quem anda nas trevas, é terrível, mas para nós que andamos na luz é um consolo, porque a gente sabe que Deus está todo o tempo conosco. Ele também fala sobre a salvação, né? A salvação, como eu falei no Antigo Testamento, a salvação, os israelitas, né, acreditavam que a salvação era somente para eles, né? Que o único, que Deus só iria salvar aquele povo de Israel. Mas Deus mostra aos israelitas do Antigo Testamento que Ele também queria salvar os gentios. Em Jonas, não dá tempo de a gente estudar todo Jonas, né? Tem que ser uma tarde inteira. Mas até o final vocês vão ver que o povo, Deus teve misericórdia naquele momento dos ninivitas. E não destruiu eles, como Deus tinha mandado Jonas ir lá e falar. Né? Assim como Jonas resgatou quem? Deus resgatou quem? Os marinheiros. Muitas vezes nós temos alguém na família, eu posso dizer para vocês assim, que é uma dor, né? Eu, graças a Deus, né? Meu esposo é evangélico, assim como eu, cristão, né? As minhas filhas, né, têm crescido na igreja com a gente. Eu tenho uma família, a minha base, meu marido e minhas filhas, né? A gente congrega junto, a gente está na igreja juntos, né? Às vezes eu tenho preguiça porque eu sou humana. Talvez vocês estão olhando e falando, nossa, ela é perfeita. Eu sou humana, eu peco, eu erro, eu falo demais, né? Mas muitas vezes eu estou ali com uma preguiça e ele me ajuda. Quando, né, ele fala, vamos na igreja, né? Muitas vezes as minhas estão com preguiça, vamos para a igreja. Muitas vezes nós estamos com preguiça, as crianças falam, vamos para a igreja. Nosso domingo, todo domingo a gente está na igreja. Né? Pode ter roupa para lavar, calçada, eu não tenho funcionário em casa, só tenho uma diarista, então eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar, eu tenho que lavar calçada, eu tenho que organizar as coisas. Eu deixo lá, que nem Marta e Maria, e
vou no melhor lugar, que é aos pés do Senhor. Sempre, né? Mas a gente hoje nós temos, né, a nossa família, que não sai do nosso círculo, que não são ainda alcançados pelo Senhor. Esses dias uma irmãzinha, eu chorei com ela, uma mocinha. Ela vai se batizar e ela disse assim, que a maior tristeza na vida dela é os pais não serem convertidos. Ela tem 17 anos. Quando ela falou, eu comecei a chorar. Eu até falei para ela, foi na profissão de fé, eu falei assim, você recebeu uma família, nós vamos cuidar de vocês, nós vamos ser os seus pais aqui. E a igreja é isso, irmãos, é um cuidando do outro, né? Mas a palavra nos traz essa confiança. Se Deus teve misericórdia dos marinheiros e dos ninivitas, Deus também tem misericórdia daquelas pessoas nossas que não foram alcançadas ainda. E esse texto também, né, fala da fidelidade de Deus, né? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, se formos infiéis, mesmo que a gente queira se afastar do Senhor, vou ler o primeiro versículo, depois eu falo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu, se eu fosse Deus, Jonas foi lá e falou, vou arrumar outro para vir falar para os ninivitas. Mas a fidelidade de Deus com Jonas foi tão grande que Jonas fez ele ser engolido pelo peixe. Ele está lá no escuro para se redimir a Deus, né? Isso mostra a fidelidade de Deus para conosco. Muitas vezes nós temos os nossos propósitos, nós temos os nossos desejos, que não são os mesmos de Deus. Mas eu vou falar para vocês, Deus é fiel a nós. E mesmo nós sendo infiel a Ele, a fidelidade dele dura para sempre, até no último suspiro da nossa vida. Quais são as aplicações então para a nossa vida, né? Algumas vezes os ímpios, eles demonstram mais compaixão ao próximo do que os próprios crentes. Isso é triste, mas é real. E Deus, Ele pode usá-los como instrumento de disciplina em nossas vidas. Eu acho que talvez a maior tristeza do cristão, ele está pecando e chegar uma pessoa que não é um gentil, uma pessoa que não tem o Senhor e falar, nossa, mas você está fazendo isso, mas você não é crente. Né? Isso é, né? Mas Deus usa. Muitas vezes você vai se incomodar, por que Ele está falando isso para mim? É Deus usando Ele para falar com você. Não podemos negligenciar os propósitos de Deus em nossa vida. Nós não podemos negligenciar. Né? Se Deus colocou no seu coração um propósito, não deixa ele por último. Que ele seja o primeiro na sua vida. Mas sim, nós precisamos buscar a soberana vontade do Senhor para nós e cumpri-la. A misericórdia e a fidelidade de Deus para nossas vidas não é um merecimento. A gente não merece isso. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Mas a graça de Deus nos basta. Não é? Jesus, a graça de Jesus nos basta. Deus usa mesmo até mesmo as situações provocadas por nossos erros para cumprir sua soberana vontade. Através da fuga de Jonas, aqueles marinheiros puderam conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e testificar o seu grande poder. Esse é um conforto para quem está longe do Senhor, tá? Deus permite, porque muitas vezes é onde nós vamos encontrar aquela pessoa que está longe do Senhor e sermos a Bíblia que eles vão ler, que hoje em dia ninguém lê. Isso aqui de estudar a palavra do Senhor é raro, irmãs, e nós como batista deve ser o nosso principal fundamento. Esses dias eu fui convidada para ir numa igreja, cheguei em casa e contei para o meu marido. Eu nunca tinha ido nessa denominação. É uma igreja evangélica. Eles não falaram da palavra. Eles não leram a Bíblia, ela leu 2 versículos. A pessoa era um encontro de mulheres. Cantaram umas 10, louvaram umas 10 músicas, cada um vinha aqui cantar na frente. Fiquei encantada, porque eu achei muito bonito. Falei para meu marido, elas tocam, elas cantam que nem as meninas aqui. Eu não sei tocar nem cantar, mas elas cantam, elas tocam, elas pregam, elas oram, elas fazem teatro, a mesma pessoa. Eu falei, meu Deus, elas são, né? Mas não falaram, a palavra de Deus não foi pregada.
E nós precisamos, isso aqui, ó, nossa, quando a irmã mostrou a Bíblia, isso aqui é o nosso maior tesouro. Aqui tem tudo o que nós precisamos. Tudo. Só que a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que entender a palavra de Deus de maneira profunda. Porque o dia que alguém que não conhece o Senhor vir conversar com você, você vai ter argumentos. Por isso que desde pequenininha a gente ensina as crianças a decorar versículo. Né? A gente ensina, toda a aula da EBD, os meus alunos aprendem o versículo, eles têm que falar lá na frente. Por quê, irmãs? Porque isso inculca na cabeça, isso lembra, a hora que vira a prova, eles vão lembrar. Apesar de nossos erros, Deus continua agindo e realizando sua vontade. Mas isso não nos livra das consequências de nossas ações. Jonas, ele sofre as consequências de sua desobediência e fuga de Deus. Mas Deus tem misericórdia. Por quê? Porque o propósito de Deus se cumpre na vida dele. Irmãs, para finalizar, né, eu deixo essa reflexão, né, espero que eu tenha contribuído com as irmãs, né, trazido alguma coisa que tenha sido usada por Deus, né, para estar aqui falando com as irmãs. Mas quando a gente pensar em propósito, a gente tem que pensar não nosso propósito humano, mas quais são os propósitos de Deus na nossa vida. A partir de mim, eu sempre falo para o meu marido, a partir de mim, que eu fui para a igreja primeiro, depois de 7 anos de batizado, o Clóvis se batizou, o Clóvis era católico, eu também. Mas ele dizia, quando nós começamos a frequentar a igreja, ele odeia que eu falo dele, mas ele está aqui, eu vou falar. Ele dizia assim para mim, Carla, eu gosto da igreja batista, eu gosto da igreja, mas eu sou católico, eu não vou mudar de religião. Ele dizia para mim. Ele não entendia ainda, né? Estava naquela cegueira. Depois de 7 anos que eu era batizada, ele se batizou. E foi uma bênção na nossa vida, né? Foi aquela morte e um renovo, né? Eu falo para ele assim, Clóvis, eu acho que Deus, né, me trouxe até você, né? Ele era o indivíduo, eu acho que eu era Jonas, no sentido de levar ele para o Senhor, né? O meu esposo. Eu fui primeiro para a igreja e ele. E eu creio, irmãs, que as minhas filhas, os meus genros, os meus netos serão filhos de Deus, né? Porque a gente tem crido, né, muito nisso, nas promessas de Deus para a nossa vida. E quando eu penso sempre no propósito de Deus na minha vida primeiramente, servir a Ele até o último dia da minha vida. Faz 12 anos que eu frequento, né, que eu sou na igreja. Graças a Deus não tive nenhum momento de crise de não ir mais para a igreja. Faz 12 anos que eu sou fiel a Deus, né? Espero ser assim até o último dia da minha vida. Trouxe meu marido hoje, né, que serve junto comigo. E eu sempre penso que o meu propósito é ser um exemplo para os meus alunos, né? Lá na universidade, lá com aqueles jovens de 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos. Esses dias um aluno falou assim para mim, professor, eu vejo você, eu quero ser igual a você. Eles brincam comigo, né? Aí eu falo para ele, então a primeira coisa que tem que fazer é aceitar Jesus. Porque o que eu tenho de mais especial na minha vida é ser cristã. Eu sempre falo isso, abertamente, né? Quando começo a dar aula, eu sempre falo para eles assim, vou falar sobre a origem da vida. Começa bem na minha disciplina. Eu sou bióloga, eu trabalho com biologia. Eu falo para eles assim, gente, aqui eu vou falar como uma cientista, mas eu sou cristã. Então eu não tenho como negar a minha fé. Então eu vou falar para vocês o que os cientistas falam sobre a origem da vida. Que houve uma grande explosão, isso eu ouvi uma vez na igreja, por isso que é importante, numa igreja, numa palestra, alguém pregando, um livro que eu li. Houve uma grande explosão, e dessa explosão veio uma nuvem de fumaça, e essa fumaça foi se juntando e foi formando a terra, foi formando os seres vivos, os animais, e assim por diante. Isso é uma teoria chamada teoria de Big Bang. Agora eu vou falar o que eu acho, tá? O que a professora Carla acha. Eu creio que, vamos pensar,
Você vai chegar na sua casa hoje, vai ter uma nega maluca lá na sua casa, lá na mesa da tua casa. Existem duas formas dessa nega maluca estar lá. A primeira, perto das 6, porque geralmente eu dou aula à noite, né? Passou lá um carro, né, com entrega do mercado, e lá dentro desse carro tinha farinha, tinha Nescau, açúcar, fermento, e aí esse carro tombou e houve uma grande explosão. E a farinha se juntou com o leite, que se juntou com os ovos naquela explosão, e aquela temperatura alta fez com que lá cozinhasse, assasse, e quando você chegar na sua casa, do nada, tudo aquilo lá vai se juntar, vai formar uma nega maluca que vai estar lá na tua cozinha. Vocês acham que isso é possível? Nossa, eles falam, claro que não. Foi essa a teoria de Big Bang. Ou vocês acreditam que a mãe de vocês pegou todos os ingredientes, bateu numa batedeira, colocou para assar o bolo, e você vai chegar em casa, o bolo vai estar lá porque tua mãe fez. Ai, professora, é óbvio que a minha mãe fez. Então, isso é o criacionismo. Deus fez tudo, né? A gente tem hoje a inteligência, né, de Deus nas coisas, né? Então, a gente vê, você pega uma célula que é menor, né? Meu doutorado é nisso, em biologia celular e molecular, que é a menor unidade dos seres vivos. Todas têm, né, basicamente a mesma estrutura, os mesmos componentes, né, mostrando que veio de uma origem, né, de Deus. Quando eu falo isso, aqueles que são cristãos já veem em mim, já se afinam a mim, já vêm e falam, ai professora, eu também sou evangélica, graças a Deus. Eu dou a minha disciplina no primeiro ano, no primeiro semestre. A pessoa já se sente reconfortada, porque ela sabe que vai ter alguém ali junto com ela. E quem não é cristão começa já a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Aí, irmã, sabe o que eu faço? Aquela pessoa, que é a pessoa mais que eu... Esses dias eu tenho uma aluna que até contei para o Clóvis agora está dando aula para ela, já identificou ela. Ela vivia em trisal. Trisal é ela, uma menina e um rapaz. Eles eram um trisal, não era um casal. E ela engravidou. E aí não deu mais certo. E ela começou a contar para mim. Essa pessoa é a pessoa que eu mais busco me aproximar. E aí eu vou conversando com ela, eu trato bem ela, eu vou me tornando assim uma pessoa que quando eu tiver a oportunidade eu vou falar de Jesus para ela. Mas não é dentro da sala de aula, porque eu não posso falar dentro da sala de aula. É ali no momento que está eu e ela, que ela desabafa para mim como a vida dela está ruim, quanto de antidepressivo que ela está tomando, como a vida dela está desgraçada pelo pecado. Aí é o momento que ali do ladinho dela eu falo assim para ela, você só vai conseguir mudar a sua vida a partir do momento que você aceitar Jesus. Professora, mas eu não acredito nem em Deus. Eu falei, desculpa o meu linguajar, porque eu falei, não acreditar em Deus, não sei como você pensa, porque minha filha, se eu não acreditar em Deus, eu não saio nem de casa. Porque eu já vou achar que, olha, não estou protegida. Ela, não, professora, você não tem noção da depressão que eu tenho. Então, mas é porque falta, todos nós somos criados, nós temos um espacinho dentro de nós que só Deus, mas ali eu e ela. E aí você tem a oportunidade. Sabe qual que é o propósito de Deus na minha vida? É eu falar dele para essas pessoas. Então eu não posso me recusar. E todas as outras coisas serão consequência. E Deus, irmãs, precisa de nós em vários lugares. Por isso que nós temos hoje servos de Deus em vários lugares. Mas, irmã Carla, eu sou uma dona de casa. Você tem a sua vizinha. Dentro da casa, quando a gente faz as coisas com amor, cuida. Eu falo, Clóvis, eu trabalho fora. Mas eu brinco com ele e falo assim, ai, amor, eu queria tanto ser dona de casa, só cuidar. Eu amo cuidar de casa. Amo cuidar da minha casa. Amo limpar minha casa. Não gosto só de lavar louça. Ele lava. Mas eu amo lavar roupa, eu amo lavar uma calçada, eu amo. Eu digo para ele, amor, eu gostaria... Ele fala, mas para de trabalhar. Eu falei, não dá, né? Mas assim, a gente... Onde Deus colocar a gente, ali a gente tem um propósito de vida, né? Irmãs, acho que eu passei até do meu tempo, Leite. Não sei, não cuidei do tempo, mas seria isso que eu, né, trouxe para as irmãs. Vamos fechar os nossos olhos e orar, então?
Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós cremos, Senhor, que o Senhor, que tudo conhece, que conhece o coração, Senhor, de cada irmã aqui, está, Senhor Jesus, nesse momento, transformando, modificando algum pensamento, algum sentimento. Que o Senhor possa estar falando através do Espírito Santo com cada uma delas durante, Senhor, essa noite, amanhã, Senhor, durante o culto. Que as palavras, Senhor, aqui proferidas entrem no coração delas de acordo com a sua vontade, Pai. E que cada uma delas, assim como eu, Pai, porque a minha boca está mais próximo do meu ouvido, reconheça a sua voz e os seus planos, os seus propósitos para a minha vida. Que eu, Jesus, nunca, Pai querido, me afaste de Ti. Que eu não seja como Jonas, que minhas irmãs também, que queiram me parar longe da presença do Senhor. Mas que a cada dia, Senhor, nós entendamos que a Sua presença, que estar, Senhor, debaixo das Suas asas é o melhor lugar que nós podemos estar, Pai. Por isso, Senhor, continue falando aos nossos corações, continue, Senhor, trabalhando no nosso coração e que nós possamos sempre estar voltados para o céu, para o alvo, que é a Ti, que é Jesus. Pai querido, que se alguma irmã, Senhor, ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não conhece o Senhor, seja mexida, transformada, que o seu coração, Senhor Jesus, se inunde desse amor que o Senhor tem por nós. Pai querido, se nós estivermos na barriga da baleia, assim como Jonas, nos tire de lá. Nós oramos, nós suplicamos que o Senhor nos mostre, Pai, qual é o nosso propósito. Que toda tristeza, que tudo aquilo, Senhor, que não é seu, que inunda o nosso coração, Senhor, caia por terra nesse momento. E que a Sua presença, o Seu amor, Senhor, esteja conosco todos os momentos da nossa vida. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Seu amor, no Seu poder na nossa vida. Pai querido, peço que o Senhor nos abençoe, que nos leve de volta para casa em segurança, Senhor. E que o Senhor continue falando, Senhor, conosco no decorrer desse dia, dessa noite, amanhã, durante a semana. E que a Sua presença, Senhor, esteja aqui. Nós agradecemos o convite, Senhor, de estar aqui, porque nós sabemos que esse convite, Senhor, não foi da Leide, não foi das irmãs, mas sim foi um convite que veio do céu para nós. E aqui, Jesus, junto com essas irmãs, é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Todas nós, Pai, junto de Ti. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de falar do Seu nome para essas irmãs. Obrigado, Jesus, por ser um instrumento Seu para falar da Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Senhor. E que essa igreja tão querida, que eu vi, Senhor Jesus, quando ela iniciou, lembro quando esses irmãos amados chegaram, continue crescendo, dando fruto, Senhor, sendo uma igreja sábia, firmada na palavra e na oração. Que a Leide, Senhor, assim como seu esposo, seus filhos, sejam cuidados por Ti, assim como esses irmãos, Pai. Nós amamos, Senhor, esses irmãos queridos e pedimos, Senhor, que o Senhor sempre esteja com eles. É o que nós pedimos, no nome amado de Jesus. Amém. Amém.